Fala, galerinha do meu canal! Bom dia, boa tarde, boa noite. Muito difícil, muitas pessoas para trabalhar. O set de filmagem tá cheio. Hoje ela tá O disposta. trânsito tá intenso. Hoje ela veio realmente trabalhar. Hoje ela acordou e falou: mãe, deixa que eu quero brilhar. Vou mostrar como é que faz. Sim. Tá, oi, galera. Oi, galera. Gente, vamos começar do começo. Inclusive, feedback que eu recebi já. Inclusive, vocês estão interagindo com a gente. Muito obrigada, meus amores. Clica para você acessar o material que eu falo que tá na descrição. Clica no título do vídeo. É assim que tá acontecendo agora no YouTube. Eu acho que teve uma atualização. Não era assim antes. Aparecia já direto, né, o começo da descrição. Agora não aparece mais. Tem que clicar no título para poder ver a descrição de quê? Da maior comunidade de saúde mental do Brasil. Porque não tem ninguém falando disso, amor, meu alecrim dourado. E a gente vai falar disso. Por que não tem ninguém falando disso? Né? Porque, já que ninguém tá fazendo, a gente vai lá e faz. E faz. Né? Não sabendo que era impossível. Você vai se inscrever no canal, ativar o sininho e aí vídeos novos nesta temporada. Aproveitem vídeos novos todos os dias às 18h30. Se você, como nós, é um sobrevivente do século XXI, meu amor, conta pra nós. Já se inscreve. Já começa a consumir nossos produtos para você entender por que a gente está falando das coisas que a gente está falando no nível de consciência que a gente está falando. Querida, vamos cooperar, que a mãe tá vendendo para poder comprar sua ração, porque ainda não tem patrocinador para você. Sua patrocinadora sou eu. Isso é estrelismo. Então tem que trabalhar de estrelismo. Vamos lá, vamos ter paciência. Não dá. E envia essa mensagem, gente, porque nossa missão aqui, ela só funciona, ela só existe. Nossa missão só existe, nossa missão diferente, tudo tem, só funciona porque você é comprometido com o bem-estar seu e de geral. Porque se a gente tá bem, tá cuidando da nossa cabeça, a humanidade vai ser um lugar melhor, inclusive tema do vídeo de hoje. E inclusive as pessoas que você ama, né? Nós pensar amamos. Perto, talvez ajude. Exato. E aí, traremos para vocês no dia de hoje. Se vocês tiverem dúvida, gente, e qualquer coisa que vocês precisarem falar com a gente, deixa no comentário, ou então vai direto lá na descrição do grupo, que deve ter e-mail. Vou olhar para a produção. Aquelas, a produção sou eu. Sim, eu tenho que olhar lá. Se não tiver, eu vou deixar, inclusive, né? Porque, gente, eu tô pegando todas as gracinhas da minha amiga, Carol Capel. Falei, eu posso só ser eu na internet? Meu Deus, existe um lugar em que ser eu é legal. Eu vou achar pessoas que dividem o mesmo neurônio. Nossa, graças a Deus. Eu aqui, começando o vídeo, aí do nada uma crise de bocejo. Gente, eu acho que isso é tipo meio que crise de ansiedade. Que eu fico um pouco nervosinha, assim, logo no começo. É pra oxigenar o cérebro. Nossa, queridona. Mas é isso, só pra contextualizar. Gente, vai ter uns shorts legais aí meu pensamento. Hoje. Ai, meu Deus. Fofoqueira. Eu tô muito fofoqueira. Hoje vai. Mini, agora não, mamãe. Vamos trabalhar. Vem cá, olha aqui. No que dito. A queridona, ela tá estrela hoje, ó. Uhul! Vamos lá, gente. Pergunta para instalar um triplex na sua cabeça. Bem. Daqui a pouco vai vir, assim, eu vou fazer igual as minhas amigas. Porque eu vou pedir licença poética para elas falar assim, admiro tanto seu trabalho, posso fazer igual? Porque é maravilhoso e não ter seu trabalho. Eu acho isso tão... Aí vou fazer os cortezinhos assim, pergunta triplex, e aí vai vir o triplex do Guarujá. Qualquer semelhança com a realidade. Vamos lá. Onde eu tava que eu achava que vivia num mundo civilizado? Onde? Onde é que eu tava? Não sei
Como é que é a frase que os meus amigos falavam? Não sei onde é que eu não tô. É uma questão que me pega muito. Me pega muito, porque é de parar, às vezes parar e pensar mesmo assim, qual o momento, o que validou, o que fez eu validar, confiar tanto em coisas que eu nunca tinha precisado antes, e aí ver que daí crescer, ter acesso à sociedade e A informação, a ir e vir, a liberdade. Sim, aos acessos, né? Ao meio público, do transporte. Vida social, trabalho. Locomoção, ir e vir. E aí crescer e aí conseguir dimensionar, tipo assim, o que é isso, gente? Cada dia que passa eu consigo ver mais a realidade como ela é. E aí é isso. Eu olho para trás, por uns 5 anos atrás, e eu me lembro de atitudes, eu falo, gente, onde que eu tava com a cabeça? E aí isso fala muito sobre o meio que a gente estava inserido. Meio que a gente foi criado. Sim. E aí a gente tem que responsabilizar as nossas famílias. E aí acreditar... E o meio que as nossas famílias estavam inseridas e o coletivo geral de como as coisas acontecem, principalmente quando a gente não tem acesso à informação. Sim, é acreditar que o mundo é perfeito, e que todas as pessoas são felizes. Todo mundo é feliz, tudo é bom. Porque essa também é uma fantasia e aí esse é o terceiro vídeo, né, que a gente vem falando disso de se você não viu, queridão, queridona, queride, alecrim dourado, começa lá no vídeo mais importante do canal e segue daí pra frente pra você acompanhar realmente essa linha de raciocínio que a gente tá fazendo, pensando em quem somos nós, sobreviventes do século XXI. Sim. E Mini, tá atrapalhando, meu amor, vem aqui, hoje é trabalho, vem cá. Aqui, vem. A Mini hoje ela tá especial, ela tá tendo um momento. E quando é que a gente percebeu então que aquela utopia da nossa adolescência nunca vai ser possível? E é muito. Deixa ela sair. É muito difícil, às vezes, pra mim, me pegar imaginando a realidade. Eita! Deu uma pegadinha. Vou mostrar um recado pra vocês. O que ela queria. Vem cá, vamos mostrar pra vocês. Jesus. Mas não dá pra brincar agora, tá? Ela quer o urso dela, a galinha. Oh, meu Deus. Mas... Vai compor o cenário. Vem cá você também. Quase levou um capote. Eu vi. Mini, façam o corte aí e mandem pra gente. Mas o que eu tava tentando dizer é que, sim, essa utopia, essa coisa da adolescência, e quando a ficha começa a cair na maioridade ali, me faz lembrar que é tudo muito... É modelo, né? Primeiro as histórias, o príncipe encantado nas histórias, nos livros, é o comportamento no ensino. Você lembra? É toda uma geração. É toda uma geração que cresceu com as princesas. Hoje não é. Patricinha de Beverly Hills, sim. As referências que a gente tinha era essa, né? Sim. E as outras referências... Era da objetificação da mulher. Que é o que a gente estava falando da hipersexualização dos anos 90 e anos 2000, em que a gente, enquanto criança, tinha acesso à letra da música que meu avô ouvia perto de mim e eles achavam super normal. Mulher de amigo meu é instrumento musical, trato carinhosamente, delicadamente, etc e tal. Eu vou de cara e meto a vara. Oi? E aí querem me dizer que as músicas de hoje, que as meninas estão cantando é muito depravada, a música que os meninos estão cantando...
não tem música mais, não tem qualidade. Qual qualidade que a gente tá falando? É como se não existisse outra coisa, né? E é como se a referência que ele... E aí é onde a gente entra também na referência do BTS e do mundo K-pop. Sim. Aonde é que ouvir pop virou um negócio de ouvir K-pop, que é o motivo, inclusive, amo ter ídolo anarquista, tá? Motivo de eles não irem pro Grammy é de tipo, não, eu não vou concorrer numa categoria que só tem eu. Não, e outra coisa, o Grammy já usou eles outras vezes, eles foram indicados mais de 5 vezes como os top, e aí eles não levaram. Tipo assim, ninguém entendeu nada. Como? Você é o top e você não ganha. Que bolha é essa? Que loucura é essa? E aí que aí a gente volta no tema de hoje, que é uma coisa que tem incomodado. Chega os incômodos e aí a gente percebe que o incômodo tá ressoando e talvez ressoe aí também. Como é que quando foi que a gente tinha, algum tempo atrás, normalizado ver as coisas erradas acontecerem e normalizar a coisa errada porque, sei lá, tá na minha família? Porque, não, ele pode? Não, mas tadinho, né? Não, mas... mas fulano é assim mesmo. E que lugar é esse em que eu tenho que maquiar a realidade e fingir que eu não tô vendo a minha tia com o olho roxo e todo mundo tratar naturalmente o meu tio que bateu nela na mesa do almoço de domingo? É como se ele não tivesse feito o que ele fez, né? E coitado, fulano. E pior quando vai na igreja. Não, mas o fulano vai na igreja. Não, mas ele bate na esposa dele. Mas ele vai na igreja. E aí, olha o incômodo. Sei lá, exemplo. Você trabalha com comércio e aí, se você falar a verdade pra pessoa, corre o risco de você perder o serviço. Que mundo é esse em que a gente tem que mentir pra... Por que você tá gostando de ser enganado? Sim. Por que a gente colocou essa regra? Por que essas regras que fazem mal pra todo mundo ainda existem? Onde foi o momento que a gente começou a se camuflar tanto assim, ó, dentro e suportando o desconforto? Qual foi, sei lá, o primeiro desconforto? Será que é essa a pergunta? Não sei. Será que é esse questionamento? Eu me pergunto às vezes, sabe? Qual foi o primeiro que me automatizou em aceitar o desconforto? Sim. Onde foi o gatilho, Que né? desconforto foi esse? Porque existe uma pessoa que não aceitava o desconforto, e aí geralmente existe aquela que... Aí depois a pessoa que aceita o desconforto. Mas em um momento ela não aceitou. Então qual foi aquela virada? Que você normatizou ou que você colocou como norma aceitar o desconforto? Qual foi a primeira situação? Eu tive isso, nossa, eu tive essa experiência muito forte com a lembrança que eu tinha de infância, onde eu fui escolhida. Tipo assim, em amizades, eu quero ser amiga da fulana, tô abrindo mão da sua amizade. Este ato desencadeou em mim uma insegurança gigantesca, que eu fui me curar dela outro dia. Você lembra que eu falei? Que eu consegui verbalizar e contar a história? Porque, gente, eu consegui lembrar desse exato momento. E aí eu consegui ligar uma coisa na outra. Tipo assim, eu tenho uma dificuldade gigantesca de manter alguns relacionamentos com amizade, porque eu me lembro dessa situação e aí eu acho que em determinado momento aquela pessoa vai me abandonar também. E aí eu boicoto a amizade antes dela acontecer. Então eu já não deixo ela acontecer. É uma amizade distante, né? É uma sempre amizade distante. E aí eu consegui chegar no pulo do gato e nesse lugar. Então é uma questão. Qual que foi o primeiro desconforto? E aí logo, nessa mesma situação, eu consigo pegar o meu primeiro desconforto. Também. Que foi eu engoli o desconforto. Que a minha vontade no dia e na hora era falar: vai lá, catar coquinho, menina.
Não encarta coquinho mesmo, no sol quente, sabe? Fala, pelo amor de Deus, você precisa de paz, a minha religião não permite eu falar outra coisa. Mas não faz sentido, sabe? E aí levei aquele desconforto, não só aquele dia, por anos. Sim. E aí me vem uma modelação estrutural, histórica, mundial, tá? E aí onde alguém que tem o poder oprime a maioria que não tem poder. Mas aí a gente trazendo para o histórico do nosso país em si, e aí a história da Europa com o mundo, como que o regime escravagista coloca essa desumanidade num ser humano, que é um escravo, e qualquer desconforto que ele tenha não existe, é invisibilizado, porque a função social que deram para ele é de ser escravo. Nossa. Ele não é gente. E aí a gente esqueceu que a gente é gente. E aí a gente esqueceu que não dá mais para lidar com as pessoas como a gente lida com a tela. Que foi aceitando o confuso, o embaraçado, né? Como se fosse normal, natural. E aí essas pessoas que viam essas pessoas fazendo isso... Gente, isso é só uma teoria minha, tá? As pessoas que viram isso, é uma análise social que eu tô fazendo. As pessoas medianamente viam as pessoas proprietárias de gente fazendo isso, você tem uma regra social, e não é implícita, é explícita dentro de um sistema que funciona e que faz com que a sua vida, inclusive, mude de lugar. Então, o seu desejo é possuir uma pessoa que faça com que a estrutura do seu negócio, a qualquer preço, vire lucro 10 por 1, 20 por 1, sim, 50 por 1, matando seres humanos para enriquecer, para que outros seres humanos... Aí a gente entra onde o K-pop entra, onde o BTS entra, nesse lugar de, peraí, então pop deixou de ser pop porque o que você enxerga é diferente daquilo que você está acostumado, então o fato de eu ser diferente, também eu tenho que ter uma categoria diferente. Não, pera, não entendi. Não, essa equação não tá fazendo sentido. Aí como você não tá sabendo me explicar e eu tenho só que aceitar, o que eu faço? Não vou na sua festa. Eu vou embora. Não faz sentido. Aí o que a gente tá fazendo? E aí eu não sei se você tá inconformado, passando pelo mesmo que a gente, eu não consigo mais ser só um NPC. Não dá mais. Não dá mais. E cada dia só que passa, todas amplia as mais, vezes né? que a gente faz uma movimentação, referência, vai assistir Free Guy. Quando ele tá deixando de ser, quando ele começa a ter consciência dentro do joguinho que ele tá participando lá, e que ele pede um cappuccino no lugar de um café que eu não sei o que lá, que uma bazuca vira pra cima dele e ele olha pra trás e fala assim, não, gente, peraí, tava só fazendo um teste, me dá o café, me dá o café com se quisesse, se quisesse. E aí a ficha cai, que você fala, meu Deus, nunca acredito. Não dá pra me comportar assim aqui. Sabe aquele lugar que você vai e você fala assim, quando você era criança, aí sua mãe te levava na casa de alguém e falava, na casa dessa pessoa, ela não gosta que... Você não pede nem água. Você não faz nada, Nossa, não. É mesmo. Nossa, aí você desbloqueou uma memória ali. Tipo assim, olha onde a gente normatizou. Esse povo é sistemático demais. Amor, antes da amiga. Foi. Olha como é que a gente foi doutrinada. E aí eu não sei se isso acontece com os meninos, enfim. Mas a gente foi doutrinada a não existir.
é perto do fulano de tal, você fica calada, você não fala, não. Ó, que loucura. Tem uma eu ainda acho que sofri mais, porque... corte do Leandro Hassum. Meu Deus. Falando que ele foi na casa de alguém com a mãe dele, era nesse esquema, e aí você não pode respirar. Ofereceu os café, quero café. E aí a mãe dele só olhou pra ele, tipo assim, o que eu tinha te falado lá em casa? Só o olhar. Lá em casa que eu tinha te falado? E aí desceu o café, e aí chegou o café. O que a mãe dele fez? Agora você bebe. Bebe agora. Você pediu café. E ele colocou o café quentaço na boca, teve que queimou a boca. Deus. E aí tinha essa ignorância junto, tinha que eu não essa entendi ignorância essa ignorância, junto. né? É. Qual a necessidade? Não, me pergunto, gente, pelo amor de Deus. Por que não conversar, não dialogar, né? Por que eu sou do rural? Por que o pessoal tem dificuldade de conversar? A pessoa mora na roça pra ter uma vida de qualidade. Não, mas aí a minha família não é do rural. E mesmo assim, hoje, em pleno 2026, eles têm dificuldade de conversar com as crianças. Então é todo generalizado. E dificuldade de... você não é obrigada a nada, mas você tem que ser educado, meu amor. A gente não fala de boca cheia. Nossa. Porque a gente tem que ter o mínimo de civilidade. E aí a gente tá se perdendo no lugar de... não preciso aceitar desconforto... Não vou levar o desconforto para casa. Em que momento eu comecei a aceitar o desconforto de eu posso fazer o que eu quiser, não existe regras e caguei para você. É na família. Porteira deixa lá no meio do mato, lá longe que a porteira fica. Eu não dou conta, assim, sabe? É muito louco lembrar dessas coisas de antes, mas... uma coisa que eu lembro muito, assim, que é essa questão de perto do fulano você não fala nada. E aí uma desconfiança, inimigo oculto. E aquele tio? Aquele tio que abusa de todo mundo. E ninguém fala nada. E aí fala assim, cuidado com o tio, não fica perto dele, não senta no colo do tio, não. Só quando ele chegar, você sai de perto. Como assim, meu Deus do céu? Como assim que ninguém vai conversar com o abusador e falar, cara, você não pode fazer isso? Não, você não vai tirar ele dali. Como também, assim, né? Não, mas é de conversar e falar, cara, por que você abusa das crianças? O que tá acontecendo? Tá todo mundo vendo, tá todo mundo sabendo. Qual que é o seu... Você precisa de ajuda? Porque às vezes é uma doença. Precisa. Porque às vezes é doença, gente. A pessoa, quando ela tem esse tipo de tendência e a gente não tem coragem de conversar numa conversa muito franca, amiga, corajosa, de amor mesmo, falar, cara, você precisa de ajuda? Por que você tá consumindo pornografia infantil? Que isso? Que é crime. E em que momento a gente perdeu a nossa civilidade? Começou a aceitar essas coisas como se fosse normal. E aí a gente problematizar que os anos 90 foi muito difícil. Sim. Porque era a céu aberto. No domingo, às 3 da tarde, eu via peitinho de mulher na banheira do Gugu e via o abuso que acontecia na banheira do Gugu. E achava que aquilo era o normal. E hoje a gente tem um desenfreamento dos XXX por aí, e que as crianças estão tendo acesso e que as pessoas estão... Humanidade. Gente, onde é que a gente perdeu a nossa capacidade de evoluir e tirar a objetificação do ser que é igual a mim? Quando? Eu quero que vocês fiquem também com esse triplex aí na cabeça, assim. Por que a gente começou a normalizar, sei lá, tratar o colega de trabalho com hostilidade? O vizinho. Quando que o vizinho se tornou... Por que se criou tanto inimigo oculto? Qual a necessidade de criar inimigo oculto o tempo inteiro? Porque o tempo inteiro alguém quer fazer algo para você. Eu não entendo isso. Isso me travava muito no meio que eu vivia. Por quê? Não faz sentido. E aí fica todo mundo... Por que todo mundo quer fazer mal pra você?
Por que todo mundo quer que você não funcione, ou que o que você quer não funcione, não dê certo? Por quê? O mundo... Como assim? Eu perdi a noção uma época de... Eu não... Olha pra você ver. Deu dissonância em mim uma época, eu não sei se é dissonância, mas eu tinha uma dificuldade muito grande de proporcionar o que era 8 bilhões de pessoas no mundo. Porque o meu meio tinha tanta essa coisa do inimigo oculto e de estão tentando todo o tempo alguma coisa contra mim, que eu... É a realidade com que você vive. Aí você vive aquele trem todo dia. Uhum. Parece que impregna, assim, ó. É uma... Eu não consigo... É uma das coisas que, quando criança, ficou também. Sabe? Sim. E é isso. E me parece que esses fantasmas foram todos jogados para fora da tumba na pandemia. Nossa. E pós-pandemia. Que aí o meu fantasma, o seu fantasma e o esgoto de todo mundo. Que aí todo mundo teve que parar, né? Aí tá todo mundo tendo que lidar com os fantasmas que apareceram na pandemia e que não foram embora. Que a pandemia foi embora, mas a memória, o medo, a finitude, a falta de controle. Eu acho que é sombrio o que a pandemia fez com as pessoas. A gente. A gente e as pessoas. O que a gente fez com a gente durante o período da pandemia, que parece que quem tem empatia continua tendo empatia, mas quem tinha uma tendência a, sei lá, não ter empatia baixa, diminuiu, ela tá inexistente. Parece que em algumas pessoas brotou isso e eu fico tentando... Como que a gente faz, sabe? Pra ajudar, pra quem tem empatia, contagiar. Como que faz pra combater isso? Poxa vida, as pessoas perderam a noção da coisa num nível tão forte depois que, por exemplo, quando eu perdi a minha gravidez, as pessoas não se movimentaram para acolher a perda. nada. Eu falei, cara. Aí eu falei assim, gente. A gente tem só que fingir que não aconteceu? Aí os meus amigos de fora, assim, contavam no dedo. Contava no dedo mesmo, contei aqui 3. Eles cuidaram de mim no momento, mas foi também cada um dando o que podia, dentro do que podia. Mas, no geral, para o ciclo de pessoas que eu achava que existia na minha vida e eles não falarem nada, para mim aquilo ali foi o pior, né? Foi o fim. Foi tipo assim, rompeu, assim, o véu caiu de... Não, não existe... Não é verdade isso aqui. Não tem verdade nesse jogo, nesse relacionamento. E é triste. É triste conseguir perceber isso. E depois da pandemia, eu acho que eu vejo isso, sabe? Do lugarzinho, gente, que eu tô assim, sabe? Da arquibancada. No meu ângulo, olhando pra pandemia, eu consigo ver isso. Que quem tinha se apegou mais na esperança e na fé e se fortaleceu. E quem não tinha, meu Deus, tão perdidos, tão cegos, não estão enxergando até hoje. Sim. E uma coisa que sustenta muito a gente nessa resiliência que a gente tem para falar com tanta crueza das nossas vivências, das nossas dores e das nossas superações é a doutrina espírita, né? Sim, que deixa de pé, o cada um segundo as suas obras, o meu reino não é daqui, na casa do meu pai há muitas moradas, o espírito é uma entidade, este espírito que me habita, te habita, nos habita, é uma entidade eterna. Então, estou passando por uma experiência que está melhorando esta coisa eterna que está aqui dentro de mim e que a gente não sabe para onde vai depois que não está aqui dentro de mim.
se a gente não tem essa filosofia para poder se ancorar a nossa sanidade, fica difícil. Fica. Porque aí você não tem motivo para poder Continuar. O que você vai fazer da sua vida? Aí não faz nada sentido. Nada faz sentido. E aí você busca o sentido. E aí eu tô fazendo... É uma busca. Aí é início de busca. E aí eu fiz um resumo em uma frase. O que nos mantém resilientes. Que aí é você ter essa experiência, porque aí a gente começa a experienciar Deus, inclusive com uma racionalidade muito maior. Porque aí a gente começa a racionalizar. Lembra do vídeo de ontem? Se você não lembra, dá um ESC aí, volta lá, vai assistir o vídeo de ontem. Que é essa nossa capacidade de se ligar ao racional, mas sem perder a graça da experiência, porque a gente já entendeu que a missão aqui é o autoaperfeiçoamento. Sim. Eu vim sozinha, eu vou voltar sozinha. E aí vai ter dias... Eu preciso cuidar e eu preciso melhorar. E vai ter dias dessa consciência em que a crise existencial vai existir. Eu passei por ela o quê? Terça? Foi. Qual que é o sentido disso aqui? Mesmo eu repetindo para mim, falando para você isso que eu tô falando, que o que sustenta a nossa resiliência é acreditar que esta experiência espiritual dentro deste corpinho que vos fala, essa experiência aqui dentro vai ficar arquivada neste HD que vai permanecer passando. Na porque nuvem. A experiência espiritual é eterna, o espírito é eterno. Né? Não sei qual que é a sua religião. Mas acredito. O espírito, e aí na maior parte das religiões, acho que todas versam e falam, mas o espírito é eterno, existe um espírito aqui dentro, deste amontoado de carne. E aí esta experiência que eu estou tendo aqui é um instrumento para este autoaperfeiçoamento. E aí do vídeo de ontem tudo que você faz é projeção, sabe por quê? Porque você não vê sua própria cara. Olha pra você ver. Você tem necessidade de um espelho para ver seu reflexo. Olha o quão vulnerável você é sobre você mesmo. Você não sabe se tem um espinho, você não sabe se tem uma alface no seu dente. O batom você vai ter que esperar. Se você não tiver te contar, amigas, você não vai ficar sabendo. Se você tiver amigas, você vai saber que tem um batom no seu dente. Porque a gente é tão vulnerável que a gente não tá vendo o que tá acontecendo na nossa própria face, nossa própria cara, no nosso próprio olho. É muito louco. Toda vez que eu paro pra pensar isso, eu fico assim meio que... Aí eu até deu. E aí, quando você tem a oportunidade de desfazer tudo isso que tá acontecendo e começar a olhar pra você de verdade no espelho, se sustenta. Sustenta o olhar pra você no espelho durante 120 segundos. Se isso não começar a ser uma experiência estranha para você e você não começar a conversar com você como uma terceira pessoa... Eu vou fazer isso daqui a pouco. Eu faço geralmente, mas porque aí é onde destrava. Você tá assistindo que tem um negócio ali dentro que fala com você, mas que pera, é eu? Mas quem é essa? Quem é essa que fala comigo? Olha, eu tô me respondendo. E aí você começa a perceber que tem muito mais sobre você. Há muito mais entre o céu e a terra do que os olhos podem ver. Não, do que não sei o que lá... Do pode que imaginar? Pode dar conta sua vã filosofia. Eu esqueci a frase. Mas acho que é platônica. É chique. É cool, sabe? Serei amada. Desculpa, vou retirar minha frasinha de feira aqui. Peraí. Não, mas ela é facinha de decorar. Vai lá. Mas é porque é frase filosófica. Eu não lembro quem é o autor. Mas há muito mais entre o céu e a terra do que pode supor a sua vã filosofia. Inclusive, eu já vi também. Eu acho que é Platão. Não tenho certeza, não. Eu preciso rever alguns materiais que eu fiz, inclusive de
ética em bioimpressão 3D. Em breve essa novidade vai chegar para vocês, tá? Mas a gente pensar nessa distância que tem do eu comigo mesmo. Às vezes você tá tão distante de você que você tá só projetando, porque você esqueceu que você não vê. Sim. Aí você tá colocando os negócios que você tá colocando sua cara, dente no dente, cílio no cílio, cabelo no cabelo, sobrancelha na sobrancelha, unha na unha. Pra quem? Não faz sentido, né? Não faz sentido, gente. Aí por que você quer ficar igual o que você tá vendo? Que você não quer se ver? E aí mete harmonização facial, um tanto de trem na cara. É estranho. Eu fico bugada, assim, eu dou um bug de vez em quando eu paro pra pensar nisso, assim, no porquê que as pessoas fazem isso. E eu já quis fazer isso durante um momento da minha vida. Eu fiz. E, assim, eu queria fazer... Eu fiz botox. Mas é muito... a minha autoestima era coitada. Me arrependi. Era lá atrás, Nossa, rua a minha chão. Também. Era uma rua de chão muito Mas, e aí isso é interessante a gente pensar que quais eram todas as atitudes que a gente fazia com a gente mesmo quando a nossa autoestima era desse jeito? Nossa Senhora! Não que hoje seja a rainha mas hoje eu tô maravilhosa. Tem dia que eu tô... Mas hoje eu tô maravilhosa. Tem dia que eu tô magnífica. Tem dia que eu tô maravilhosa. É assim que a gente acorda. Né? Eu fico feliz de pensar, olha pra você ver, nos últimos 7 meses eu não precisei ir ao hospital. Verdade. Eu raramente precisei tomar remédio. Eu não posso dizer a mesma coisa. Não bebo, não fumo. Também não, aí eu posso. Pratico atividade física. Agora não muito, né? Mas eu também não. Vamos voltar. Vamos. Mas eu esqueci o que eu ia falar, meu Deus. Tcharam! Este é o momento que vai vir a vinheta. Corta. Não. Nossa, esqueci mesmo, gente. Pelo amor de Deus. Não sei, não. Tu tava falando da autoestima. Baixa autoestima. Ah, tá. Baixa autoestima. Quando você queria mudar a cara, é porque a sua autoestima tava lá no chão. Nossa, meu Deus. Ela é foda. Quando eu queria mudar a cara, a minha autoestima tava lá na estrada de chão. E eu achava o meu rosto feio. Porque todo mundo tava botando a cara quadrada. E eu falava, gente, meu rosto é fino. E o povo falava, seu rosto é fininho. E eu falava, meu rosto é fino. Vira um drama, né? Vira um problema. Eu chegava na frente do espelho, pelo amor de Deus, Deus, faz o meu rosto também ser quadrado. Eu achava meu rosto... não achava, meu rosto é torto. Tem um maxilar que é mais... Eu pensei, gente, o charme dela, falou, Eu pensei em fazer preenchimento pra poder ficar... Gente, preenchimento clássico e hialurônico. Onde a gente tava com a cabeça. Ficar com a cabeça quadrada, igual aquele príncipe lá do Shrek. Do Shrek. Meu Deus do céu. Mas meu Deus do céu, era muito mesmo. Autoestima. Assim. Uma coisa que eu fiz, que eu indico você que tá com 30 e poucos aí, bioestimulador de colágeno. Gente, esse é babado. Tem as coisas minha que pele são... grudou, tá? Bom. Tem as coisas que são pra saúde, é bom, interessante. Que é colágeno, né? Que a gente perde mesmo ao longo dos anos. Pra mulher é pior ainda, e principalmente depois da menopausa. Sim, mas assim, hoje... E outra coisa, não tem nada contra quem faz não, viu, gente? Cada um faz o que quiser consigo mesmo. Eu não tenho vontade de fazer hoje nada, mas falei com ela, tenho vontade de mudar nada. Até o meu dente, que ele é assim pra frente, tenho vontade de botar aparelho pro hambúrguer pra trás, né? Chegar um pouquinho queridinho assim, rapar coco não. Não tá querendo não, me dá uma colher aí, me dá um coco rapado já. E que é a gente pensar também, Ni, o que é estética e o que é necessidade. É avaliar, porque e o às vezes... que é bonito, né? O que é feio, gente? Que loucura é essa de falar que alguém é feio? Música, dica pra vocês. Meu Deus. Bonito é o quê? Bonita. Gabriela Brown. Vou até ouvir depois que a gente sair daqui. Essa música é boa. E a gente tem uma crítica aqui que eu acho que eu quero pular conscientemente. Não estou com disposição para poder entrar nesta parte da discussão que a gente falaria sobre o tripé de poderes,
em que vivemos na sociedade, mas hoje não estou disposta, vocês vão ter que lidar com a minha indisposição. Então não falaremos de segurança pública, Estado. Prefiro falar do BTS. Uhul! E aí volta para nossa pergunta de o que faremos enquanto sociedade que se acostumou a naturalizar essa selvageria que vivemos. E o que a gente faz agora? Porque a gente percebeu que não tá dando certo. Olha, eu tenho uma teoria. Uma teoria, um sistema, um modo de funcionar. Eu, assim, de verdade, gente, eu sou uma pessoa muito esperançosa. Mas às vezes Eu falei isso com ela ontem. Eu sou muito esperançosa chorando. Mesmo, assim. E aí eu tenho uma coisa que é do autismo, eu acho, que é observar padrões das coisas. E eu andei observando que, como sociedade, a gente tá num lugar que tá muito complicado. E a gente, como ser biológico, a gente tem pouco tempo de vida. E aí a conta não fecha para muitas ações. Então, vendo que a conta não fecha, porque o importante a gente vem nessa vida é para viver ela, ter saúde, ter tempo de qualidade. E morrer, porque todos nós vamos morrer. Você vai morrer. Exatamente. E aí, vendo essa situação, eu cheguei à conclusão que as pessoas que estão se sentindo diferentes, mudadas, incompreendidas, sozinhas. Primeiro, eu acho que seria um erro falar outra coisa, mas a primeira atitude é vocês acompanharem o nosso canal para a gente criar um vínculo e vocês perceberem que existe gente que tá no mesmo barco que vocês, que somos nós. Porque quem curte... Pera, deixa eu só terminar. Desculpa. A gente tá no mesmo lugar. A gente tá falando a mesma língua. E a segunda coisa já que a gente tem pouco tempo de vida e tá tão difícil as coisas e a gente tá se incomodando, tá vendo que não tá funcionando, que tipo de sociedade é essa? A gente tem que buscar quem ame a gente. E aí a gente tem que se mover para buscar mesmo quem ama a gente. Sair do lugar. Sair da cidade, sair da casa. Eita, calma. Sair, mover. Porque a partir do momento que a gente sai e a gente move, as coisas começam a acontecer. E buscar comunidades hoje é uma solução que eu venho trazer para vocês, que eu acho que é uma coisa real e possível, inclusive depois de ter tido acesso à comunidade do BTS. Porque a gente consegue ver que é uma comunidade que está atualizada em como o ser humano realmente funciona e deve funcionar. Dentro do que do respeito, da educação, da honestidade. Então, da cordialidade, do acolhimento. Então é uma comunidade que entende e sabe fazer isso bem. E assim, o mundo é gigantesco, sabe? Tem muita gente como a gente por aí. Só que a gente esqueceu de se procurar. Então a gente tem que começar a se procurar. Procurar coisas onde a gente vai começar a se encontrar, se conectar. Coisas em comum do lado de fora. Porque a vida é muito boa. Sim. A gente veio aqui para se aperfeiçoar, melhorar e para viver a vida. A vida ela tem que ser vivida. A gente tem que ter um momento de qualidade. Dica boa é dica compartilhada. Lugares que eu normalmente indico para as pessoas irem, que são lugares em que a gente busca ir, onde a gente se sente bem, acolhida e segura, inclusive para poder falar, são em centros espíritas. Sim. Normalmente os kardecistas, que são os que a gente frequenta. Uhum. Mas a Umbanda e o Candomblé também tem um acolhimento muito grande. Muito. Então você vai se sentir acolhido nesses lugares. E uma instituição que chama Nova Acrópole, que é uma escola que tem no Brasil inteiro. É uma escola de filosofia. As pessoas estão lá dispostas a conversar.
Sim. É gente que tá presente mesmo. E quando a gente fala esses grupos de pessoas, é porque são pessoas que têm a mente aberta e que estão dispostos a te ver como ser humano que você é. Eles não estão querendo saber o que você é, o que você tá fazendo. Não. É só a sua presença. E a sua mente. Sim, a sua presença, a sua entrega. É só isso. Então, e aqui também a gente faz isso. Aqui também a gente faz isso. Por isso que eu falei que o primeiro lugar é a gente. O primeiro lugar é a gente. E a comunidade, a maior comunidade de saúde mental do Brasil é a nossa. Com essa finalidade, né? É a nossa. Vamos sentar lá para bater papo e a gente se encontrar, sabe? Combinar encontros mesmo. Galera de, sei lá, galera de Santa Catarina. Quem tá aqui? Ah, tá, ok, estado. Agora, quem é de cidade próxima? Vão marcar de vocês se encontrarem para poder assistir a live? Sabe? Pra gente começar a encontrar com gente. A gente precisa de contato físico. Ser humano precisa. A gente precisa de abraço, gente. A gente foi feito pro toque. Pesquisa, não acredita em mim, pesquisa, vai lá. Ser humano tem necessidade de toque físico? Existem pesquisas que mostram, que provam que o ser humano precisa de toque físico? Sempre que você tiver dúvida, coloca essa pesquisa no seu Google. Existem pesquisas que comprovam que aí não é o que eu tô falando. É isso aí. Mas aqui a gente consegue perceber na prática como que a gente fica mais equilibrada quando, apesar das nossas diferenças, a gente consegue manter um nível de contato respeitoso, amoroso. Sim. É diferente. É diferente. É muito diferente. Então, comecem a fazer as experiências de vocês também. Não acreditam no que eu falo, não? Bye, queridinhos. Bye. Cachorra mais amada do Brasil.